Olá, pessoal. Deixa eu me apresentar. Eu sou Yasmin. Eu vou dar aula para vocês de clínica na enfermagem, tá? Eu sou enfermeira, eu sou formada pela Universidade de Itaúna e sou pós-graduada em terapia intensiva pela WPOS. Eu trabalho no CTI aqui de Itaúna, sou supervisora e sou supervisora também no CTI do Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre função respiratória. O que nós vamos abordar? Nós vamos abordar a revisão anatômica e fisiológica do sistema respiratório, infecção de vias aéreas superiores, obstrução de vias aéreas superiores e distúrbio do tórax e trato respiratório inferior. Como são muitos assuntos e é um assunto bem grande, então nós vamos dividir essa aula em dois, tá? Para a gente poder estar com mais tranquilidade. Então vamos lá, revisão da anatomia e da fisiologia do sistema respiratório, né? Qual que é a principal função do sistema respiratório? Fornecer oxigênio e remover o gás carbônico dos tecidos. Mas ele tem outras funções, né? Como ele tem os receptores de olfato, então é por ali que a gente sente os cheiros, que a gente distingue os cheiros que a gente, né, que sente, que tem no meio. Filtra, aquece e umedece o ar respirado, produz sons, então ele participa também da fala, né, da parte vocal, né, e elimina um pouco de água e calor, né. E ele é dividido em duas partes. A gente pode dividir ele de duas formas, e essas duas formas é dividido em duas partes, né? Sistema respiratório superior ou trato respiratório superior, que consiste no nariz, faringe e as estruturas associadas, e sistema respiratório inferior ou trato respiratório inferior, que é laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, daqui para cima é o sistema respiratório ou trato respiratório superior, e daqui para baixo, daqui mais ou menos para baixo, é o trato respiratório inferior. Ou ele pode ser dividido por funcionalidade também, que é a porção condutora. O que é essa porção condutora, né? Faz parte dela nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. E na porção respiratória, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sáculos alveolares e alvéolos dos pulmões. Coloquei uma imagem para vocês poderem ter uma visão, né, para poder relembrar, né, o que é o sistema respiratório, o que faz parte, o que está onde, né? E vamos lá. Nariz. O nariz ele é dividido em duas partes, parte externa e parte interna. Parte externa é a que a gente está vendo, basicamente osso e cartilagem, né? E ele tem duas aberturas, né? Que são as narinas, e essas narinas é dividido por um septo. E a porção interna, ela tem estruturas mais especializadas, né? Tem mais especializadas eita, deu pau. Mais especializadas em desenvolver três funções, que são filtrar, aquecer e umidificar o ar que a gente respira, detectar os estímulos olfatórios e modificar as vibrações dos sons da fala. Então, a cavidade nasal, ela comunica-se com o nariz externo, através das narinas, e com a faringe através dos coanos, né? São aqui, mais ou menos aqui assim, são encontradas as conchas nasais, que aumenta a cavidade nasal, né? À medida que a gente respira o ar, que a gente inala o ar, é nessas conchas que vai aquecer o ar, né? Que vai descer para o restante do sistema respiratório, já aquecido. A faringe é um tubo muscular que situa-se atrás das cavidades nasal e oral, e em frente às vértebras cervicais. Então, ela está mais ou menos aqui, assim, ó. Ela se divide em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? Ela é um órgão, ela é
uma estrutura que ela está presente em dois sistemas. Nós vamos ver ela aqui no sistema respiratório e nós vamos ver ela no sistema digestório também. Ela faz parte também do sistema digestório. Então, a parte nasal, né, a nasofaringe, ela conecta com dois coanos que tem dois ossos faríngeos na tuba auditiva, que tem função de igualar a pressão entre faringe e orelha média. Basicamente isso. Nós vamos passar bem rapidinho para a gente poder focar mesmo na parte que é nova, tá? Que creio que é tudo revisão. A laringe, tubo cartilaginoso, o que é, né? Um tubo cartilaginoso que tem início na glote, aqui mais ou menos, em cujas bordas tem duas pregas, o vestíbulo vocal e vestibular. As pregas vestibular e vocal, desculpa. Sua principal função é a vocalização. Anteriormente a essa glote, tem uma estrutura que se chama epiglote. Para que ela serve? Para tampar a glote no processo no processo digestório. Mastiga comida e tal, para a comida não poder ir no lugar errado, para o líquido que você estiver bebendo não poder não ir para o lugar errado. Então a epiglote tampa. Tanto que vocês podem fazer o teste, a gente não consegue respirar e engolir nada ao mesmo tempo. Ou você respira ou você engole. Justamente para poder não ir líquido, alimento, alguma outra coisa para o esôfago. Que aí, aí dá ruim, né? Engasga. Não é legal. A traqueia. A traqueia ela é localizada anteriormente ao esôfago e é formada por um conjunto de anéis cartilaginosos em uma anatomia tubular. Então, ela parece um tubo grandão, assim, cheio de círculozinhos. Ela ramifica-se em brônquios, né, brônquio direito, brônquio esquerdo, que se dirige aos pulmões. No final dessa traqueia, a gente tem uma estrutura que chama carina. A carina é a ramificação, é onde essa traqueia vira brônquio direito e esquerdo. Internamente, ela possui nas suas paredes fibras elásticas, células caliciformes e ciliadas. Essa estrutura da traqueia, ela é uma estrutura muito específica. Ela é muito específica, tanto que se a gente tem uma lesão na traqueia, por qualquer motivo que seja, o risco de não melhorar, de ficar muito ruim, de ficar uma cicatriz é muito grande, porque eu creio que a gente vai abordar esse assunto mais para frente, mas se você faz um machucadinho, em cima daquele machucadinho cria tecido de cicatrização, né? E esse tecido, ele não é tão específico quanto o tecido que dá na traqueia, né? Então, é aí que dá calo, dá um monte de problema na traqueia, tá? Isso acontece principalmente no hospital, a gente vê, né? Por causa de lesão de cuff, né? Do tubo, da cana de traqueostomia e etc. Brônquios e bronquíolos. Os brônquios principais se ramificam em estruturas, então aqueles brônquios que estão no final da carina, eles vão se ramificar em estruturas menores, que são denominados bronquíolos lobares ou bronquíolos de segunda ordem. Esses se ramificam de novo e se dividem mais, formando os bronquíolos respiratórios, que também se ramificam, que também se dividem e que viram os bronquíolos terminais. Então, vai se dividindo. Isso é o que a gente chama de árvore brônquica, né? É quando começa a apresentar os alvéolos, né? Se ramifica tanto que começa a virar os alvéolos e tal, e passa a formar a se chamar brônquios respiratórios, terminando no amontoado de alvéolos, né? Que são os sáculos alveolares. Essa estrutura é conhecida como árvore brônquica. O que vocês podem lembrar, né? Eu preciso de lembrar e tal, é difícil. Pensa num raminho de brócolis. É igualzinho, tá?
Tem um raminho principal e um monte de florzinhas do brócolis é a mesma coisa. A comparação é parecida. Alvéolo, o que é o alvéolo? Eles apresentam-se isolados em um agrupamento formando sacos alveolares, né? As paredes dos alvéolos, elas são formadas por células epiteliais simples escamosas, que são espalhadas entre essas células. Essas células são secretoras de surfactante. O que é um surfactante? O nosso pulmão, ele trabalha principalmente com pressão, né? Tem pressão positiva, pressão negativa, tem a pressão atmosférica, a pressão de dentro do nosso corpo, né? Falando a grosso modo assim. Quando eu inspiro, que eu puxo o ar, a pressão que está de fora é uma, a pressão que está de dentro é outra. Depois a gente vai entrar mais em detalhe nisso. Quando eu expiro esse ar, eu nunca vou conseguir expirar ele todo, né? Porque risco de colabar. Esses alvéolos têm um grande risco de colabar. E esse surfactante ele ajuda a não deixar esses alvéolos entrar em colapso, tá? A troca de O2, de oxigênio e gás carbônico entre os espaços aéreos, nos pulmões e o sangue, que é chamado de hematose, ocorre por difusão através das paredes paredes alveolar e capilar, tá? Pulmão. O que é o pulmão? Os pulmões são órgãos entre os quais existe um espaço chamado mediastino. Então, todo mundo sabe, a gente tem 2 pulmões, né? No meio desse pulmão tem um espaço que chama mediastino, que é onde está o nosso coração. O pulmão direito, ele é dividido, ele é um pouquinho maior, porque o coração está do lado esquerdo, então ele ocupa o espaço, né? Ele ocupa um espaço, então o pulmão esquerdo é um pouquinho menor. Esse pulmão direito, ele é dividido em 3 partes: lobo superior, médio e inferior. E o esquerdo, como ele é um pouquinho menor, ele é dividido em 2 partes: superior e inferior. A base dos pulmões, o que eu tenho lá? Eu tenho o diafragma. E o ápice dos pulmões, ele sobe um pouquinho acima da onde está a minha clavícula. A pleura, o que é a pleura? É uma camada que reveste os pulmões. Essa que reveste os pulmões é chamada pleura visceral. E a que reveste a cavidade torácica é a pleura parietal. Tá? Nós temos 2 pleuras, né? Ambas estão unidas, sendo separadas onde circula o líquido secretado pela pleura, cuja função é reduzir os movimentos de expansão do tórax, é não deixar dar atrito. Então tem esse líquido para poder não dar atrito, não fazer nenhuma lesão por causa da respiração, né? Então, vamos lá. O que é respiração? Respiração, todo mundo sabe, troca de gases no corpo. Ela compreende 3 etapas. A primeira que a gente vai ver é a ventilação pulmonar. O que é essa ventilação pulmonar? O fluxo de ar entre atmosfera e pulmões, ela ocorre devido a diferenças no ar, a pressão no ar, né? Igual eu falei antes. Quando a pressão nos pulmões é menor do que a pressão no ar atmosférico, a gente inspira o ar. Quando acontece o contrário, a pressão nos pulmões é maior do que no ar atmosférico, a gente expira esse ar. Só revisando, a gente já sabe, né? O ar que a gente inspira, dentre outras coisas, ele é rico em gás carbônico, em CO2, e o ar que a gente inspira é rico em O2, em oxigênio, e o ar que a gente expira, ele é rico em gás carbônico, em CO2, tá? Só relembrando. Os movimentos respiratórios, eles são realizados pela intervenção de grupos de neurônios que são localizados no tronco cefálico, tá? Ele também chamado de centro respiratório. O que consiste esse tronco cefálico? O bulbo e a ponte. E ele tá aqui atrás da cabeça, assim. Na respiração forçada, outros músculos são
acionados. Vocês vão ver mais para frente, nós vamos estudar os tipos de respiração. Então, paciente com dispneia, taquipneia, né, com franca insuficiência respiratória, ele não vai usar só esses músculos aqui, os músculos esqueléticos, o diafragma e os músculos do tórax. Não, ele vai usar mais músculos, você vai ver que ele está respirando diferente, né? A inspiração, o que acontece na inspiração? Contrai os músculos do tórax, o diafragma desce, então ele tá o pulmão aqui, ele desce, puxando o pulmão, né? E aumenta o volume dos pulmões e diminui a pressão alveolar. Nesse momento, o ar entra para os pulmões, já que a pressão dentro deles é menor do que na pressão atmosférica, é como se estivesse puxando assim para baixo, aí o pulmão abre assim, aí ele puxa o ar que está de fora. Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais externos, eles relaxam. Então, ele está puxando aqui o diafragma, então ele vai relaxar, ele vai voltar para o lugar dele e esse pulmão vai relaxar também. O que vai acontecer? O pulmão vai retrair, né? Vai diminuir o volume pulmonar e vai aumentar a pressão alveolar. Então, o que acontece? Acontece a saída do ar dos pulmões para o lugar de menor pressão, que é a atmosfera. A pressão na cavidade pleural ela é inferior à atmosférica, sempre. Então, para que acontece? Para conservar os alvéolos levemente inflados. Então, por mais que você queira, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir expirar todo o ar que você tem no pulmão. Você tem um limite para inspirar, você pode tentar aí, você vai conseguir inspirar até um limite máximo, né? Chega uma hora que não consegue mais, e para expirar, você também não vai conseguir expirar, você tem um limite para expirar, ele precisa de um certo volume dentro do pulmão para poder os alvéolos não colabarem, não entrarem em colapso. Vamos lá, aí eu coloquei um gifzinho aqui para mostrar para vocês. Esse primeiro, vamos voltar lá. Esse primeiro aqui, ó, demonstra a inspiração, tá vendo? O ar entrando, daí ele passa aqui e enche os pulmões, tá vendo? O diafragma aqui abaixando, ó, é onde os pulmões enchem de ar, faz uma pressão diferente da pressão, uma pressão dentro diferente da pressão de fora e o ar entra. Aqui na expiração, tá vendo? O diafragma volta ao lugar normal, os músculos intercostais voltam ao lugar normal deles, relaxa, né? Então, tem a expiração, tá? Vamos lá. Vamos falar de frequência. Frequência normal, tipo de respiração, os principais tipos de respiração. Eupneia. O que é um paciente eupneico? O paciente eupneico, ele faz entre 12 a 18 incursões respiratórias por minuto. Isso aí é uma sigla que vocês podem anotar. IRPM, incursões respiratórias por minuto. Então, o paciente que está entre 12 e 18, ele está normal. É o que eu tô, é o que vocês estão na casa de vocês, né? É o que a gente espera da maioria dos pacientes. Bradipneia. O que é bradipneia? Quando o paciente faz menos que 10 incursões respiratórias por minuto, porém com profundidade e ritmos regulares. Então, ele está respirando menos, mas ele está respirando normal. Você vê que a expansão do tórax é normal, a profundidade é normal, o ritmo é regular. Ele não faz tipo assim, uma e fica um tempão, aí faz outra, aí depois ele fica menos tempo. Não, ele é regular. Taquipneia. O que eu considero taquipneia? Respirações maiores, pacientes que apresentam mais do que 24 incursões respiratórias por minuto. Aí já muda a respiração. O que eu vou ver nesse paciente que tem essa taquipneia aqui? Eu vou ver uma respiração rápida e superficial, tá? É aquele paciente que vai chegar para mim no pronto-socorro e vai relatar que ele está morrendo de falta de ar e ele vai respirar assim, entendeu? Ele é um paciente que você vê claramente que ele está taquipneico.
que ele está respirando muito rápido e muito superficial, aquela respiração rapidinho. O tórax faz assim, ó. Hipoventilação. O que eu considero hipoventilação? O paciente está hipoventilando, vocês vão escutar muito isso, principalmente se for trabalhar em terapia intensiva. Hipoventilando, hiperventilando, é coisa que a gente escuta muito. O que é um paciente que está hipoventilando? É uma respiração rápida e irregular. Então, ele vai fazer assim, muito acima de 24. Ele tá respirando assim, sabe? Tipo respiração cachorrinho, só que não de forma regular. Cada hora ele faz ele respira de um jeito. Do tórax dele, cada hora ele tá de um jeito, né? É uma respiração rápida e irregular. Ele tá hipoventilando, ele não tá fazendo, o pulmão não tá conseguindo fazer o trabalho dele. O que é a hiperventilação? O paciente que está hiperventilando, ele tem a frequência e a profundidades aumentadas. Então, ele respira muito rápido, mas ele está conseguindo fazer, não o trabalho certo, mas ele faz um pouquinho de trabalho. Como que chama essa respiração? Respiração de Kussmaul. Essa Kussmaul a gente usa quando é cetoacidose diabética. O paciente em cetoacidose diabética, você vai ver muito essa respiração. Ele respira muito rápido, mas ele respira rápido e profundidade e frequência aumentada. Sabe? É desse jeito. O paciente que está. Então, qual que é a diferença de hipoventilar para hiperventilar? O paciente que está hipoventilando, ele respira assim, ó, igual cachorrinho. Né? O paciente que está hiperventilando, ele respira muito rápido, mas ele faz a expansão aumentada, ele aumenta a expansão dele. É diferente, tá? Apneia. O que é o período de apneia? Isso aí todo mundo já ouviu falar. A apneia é o período que o paciente parou de respirar por um tempo, mas ele volta depois. A gente espera que ele volte, né? Então, é período de ausência de movimento. A duração pode variar, depende. Depende do que aconteceu, do porquê e tal. É muito comum a apneia do sono, mas tem que ficar atento, porque o paciente que faz a apneia, ele corre risco de vida, tá? Se essa apneia for sustentada, se essa apneia for muito, muito duradoura, ele vai correr risco de vida. Tem uma outra respiração que a gente vê bastante também, principalmente essa Cheyne-Stokes, paciente neurológico, apresenta Cheyne-Stokes. Qual que é a característica dela? Ele é regular, vocês vão ver que o paciente que apresenta essa Cheyne-Stokes, você ficar olhando ele assim por uns 5 minutos, você vai ver que a respiração, apesar de parecer irregular, ela é regular, ela tem um ritmo certo. E o que acontece nela? A frequência e a profundidade, elas aumentam e em seguida diminui. Então, o paciente, ele faz a apneia, aí ele começa a respirar normal, aí depois ele começa a fazer taquipneia, aí ele vai e para. Aí faz taquipneia, depois ele vai diminuindo, faz bradipneia e para, faz um período de apneia. Essa apneia, ela é sustentada por cerca de 20 segundos, tá? Então, tem essa característica, característica de respiração de Cheyne-Stokes. Respira, aí tá bradipneico, faz um período de eupneico, depois faz um período de taquipneia, começa com bradipneia de novo e faz a apneia, tá? E tem a respiração de Biot. O que é a respiração de Biot? É o período de respiração normal, né, de 3 a 4 incursões por minuto, mais ou menos, seguidos por um período variado de apneia. Então, esse paciente vai apresentar de 3 a 4 incursões, né, normais, e depois ele vai ficar de 10 a 60 segundos de apneia. Né? Assustador, mas acontece. Tá? Aí eu coloquei aqui para poder vocês poderem visualizar o que é cada uma dessas ventilações. Então, a taquipneia, tá vendo? É um paciente, ele tá respirando muito rápido, né? Ritmo de Kussmaul, tá vendo? Aí vem período de apneia, taquipneia, apneia. Ops.
ritmo de bio completamente desregulado, tá vendo? E o Shine Stokes é isso aqui, ó, tá normal, faz taquipneia, volta ao normal e faz um período de apneia, tá? Revisão, respiração externa. O que acontece nessa respiração externa? É difusão do oxigênio do ar nos alvéolos do pulmão para o sangue e nos vasos capilares pulmonares. Então, o que é a respiração externa? É a hora que eu estou puxando o ar para dentro, né? E na hora que eu estou colocando esse ar para fora, né? Que é a difusão de CO2 do sangue para os alvéolos do pulmão. O sangue capilar dos pulmões recebe O2 e libera CO2. Os pulmões recebem o sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, do lado direito do coração, e retorna ao coração pelo lado esquerdo como sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, né? É isso aí também, dando uma palhinha lá, dando uma né, uma escapadinha. Todo mundo sabe que a gente tem duas circulações, né? A grande circulação e a pequena circulação. Aqui está falando da pequena circulação, que é a circulação que tem coração, pulmão, coração, né? E respiração interna é a troca de O2 por CO2 entre os vasos capilares sistêmicos e as células teciduais. Então, é a troca que ele vai fazer nos tecidos do corpo. O sangue fornece o O2 e recebe o CO2. Rinite. Vamos falar um pouquinho das infecções de vias aéreas superiores. Rinite. O que é a rinite? Manifestação mais comum do resfriado viral. Ela decorre comumente da inflamação da mucosa nasal e é causada por alguma infecção ou alergia. É aquela pessoa que a gente vai ver que está com aquela coceira no nariz, no olho, está coçando a cara inteira. Essa pessoa provavelmente está com rinite, né? É mais comum, é uma doença sazonal. O que é isso? É uma doença que acontece em alguns períodos do ano. Essa é mais comum na primavera e no verão. Por quê? Pólen. Muita gente é alérgica a pólen, né? E tem as variações de temperatura, aquela coisa que de manhã tá frio, de noite tá calor, ou ao contrário, né? Isso atrapalha muito quem tem rinite. Etiologia: fungos, bactérias, vírus, alérgenos e irritantes inaláveis presentes no ambiente. O que é esses irritantes? Pelo de animal, poeira, né? Às vezes até cheiro, o amaciante que usa em casa tem um cheiro muito forte. Só de falar o nariz coça. Tem um cheiro muito forte, então isso pode desencadear uma rinite. Quais as principais manifestações clínicas do paciente com rinite? O que acontece? Esse paciente ele pode ter, ele pode apresentar isso diário ou pode apresentar isso de vez em quando. Ah, aconteceu, né? Porque depende do que está desencadeando essa rinite, né? Quais são os sintomas? Inflamação na garganta, espirro, tosse, prurido, né? Que é o que eu falei, coça o nariz, coça o olho, coça o rosto. Rinorreia, o que é rinorreia? Secreção nasal, tá? Aquosa ou mucosa, obstrução nasal, febre, pode ter febre, respiração ruidosa, é aquela respiração que você escuta de longe, você não precisa nem de colocar esteto para poder escutar. Sensação do ouvido tapado, você vai ver o paciente chegando, nossa, meu ouvido está tapado, tudo tapado hoje. Nariz, ouvido, tudo, pode saber. Voz anasalada, hipoacusia e halitose, tá? Complicações, principais complicações da rinite: asma alérgica, né? O paciente que já tem possibilidade, tem probabilidade de desenvolver, ou já tem asma, né? Vai desenvolver. Obstrução nasal crônica, aquele paciente que tem o nariz entupido, que vive usando sorine no nariz, que é um veneno, vive botando sorine no nariz, pode saber também que isso é uma rinite que não foi tratada direito. Otite média crônica e anosmia, entre outras coisas. Essas são as principais, né, complicações da rinite. Como que é feito o diagnóstico? Clínico, não tem exame. Não tem como fazer exame para eu saber, vamos fazer um raio-x para ver se o paciente tem rinite. Não tem como fazer, tá?
quais são os principais tratamentos e cuidados da enfermagem? Antihistamínico, né, para a gente poder tratar a alergia, poder tratar esses sintomas de alergia que esse paciente está apresentando, prurido, coriza, espirro. Congestão nasal, soro fisiológico, mais nada. Não precisa botar sorine, não precisa botar aquele monte de remédio. Não, põe só, lava com soro fisiológico, tá? Para limpeza da secreção e desobstrução. Descongestionantes adrenérgicos em casos mais graves, tá? E antitérmico, analgésico e mandar reduzir os irritantes inaláveis no ambiente domiciliar. Aí eu coloquei uma fotinho para vocês poderem lembrar, né? Coceira, o que esse paciente está apresentando? Ó? Coceira, zumbido no nariz, nos ouvidos, ó, som de zumbido no ouvido, ouvido tapado, olho vermelho, coçando, lacrimejando, aquele paciente que você olha toda hora ele tá chorando, ele não tá chorando, ele tá com rinite. Espirro, congestão, nariz escorrendo, então tá vendo que tá tudo vermelho, muito vermelho, tudo hiperemiado. Garganta coçando, inchada, gotejamento pós-nasal, tosse, aquele paciente que a hora que você pede para ele abrir a boca, você vai ver a secreção do nariz gotejando lá na garganta, né? Esse paciente é um paciente tipo de rinite, tá? Vamos lá, resfriado comum. O que é? Todo mundo já teve. Infecção viral, que é muito frequente, altamente contagioso e principalmente em comunidades fechadas e semi-fechadas. O que são essas comunidades? Ambiente doméstico, trabalho, quem trabalha em lugar fechado, tipo escritório, né, setor fechado de algum hospital, creche, escola. Pode esperar, até aparecer um menino na escola com resfriado, vai aparecer mais uns 10 ou 15, tá? Porque isso pega assim, ó. Etiologia, o que causa, né? A gente tem N vírus, N vírus. Os principais são o rinovírus, o coronavírus, o adenovírus. Esse coronavírus não é o Covid-19 não, tá, gente? O vírus sincial respiratório, que é o RSV. Vocês vão ver esse nominho mais para frente, vocês vão lembrar. Vírus influenza, o para-influenza e alguns outros que são mais raros que sim, a gente vê, mas raramente vê. Transmissão, aerossol. Aerossol, né, que é a gotícula expelida pela fala, tosse, espirro, contato das mãos contaminadas, via aérea, com a via aérea de indivíduos que estão sadios, tá? Tossiu perto de você, ó, não protegeu a mão, tossiu na sua cara, assim, pode saber que você vai pegar, tá? Contágio. Até 2 dias antes de aparecerem os sintomas, os primeiros sintomas, o paciente já transmite, e durante a primeira parte da fase sintomática, tá? Ou seja, aí vai uns 7 dias de provável contágio, assim, pra, né? Manifestação clínica, como que é o paciente que está com resfriado? Congestão nasal, que é nariz entupidíssimo, rinorreia, cheio de secreção, que é meninos catarrento, que a gente vê na escola, espirro, olho lacrimejante, sensação de arranhadura na garganta ou faringite, mal-estar generalizado, que é o paciente que está custando a ficar em pé, que está com um mal-estar horrível, mas não sabe te falar o que está sentindo, febre baixa, calafrio, cefaleia, dor muscular e tosse. Isso aí pode durar de 1 a 2 semanas, tá? Complicação. Pelo processo inflamatório da mucosa nasal, pode ocorrer obstrução dos ósteos, né, dos seios paranasais e da tubária e causa uma sinusite. Olha que beleza. Uma infecção secundária bacteriana, né, causa sinusite e otite média. Diagnóstico clínico também não tem como fazer exame. E quais são os tratamentos e cuidados da enfermagem? O que a gente faz com um paciente desse? Aumenta a ingesta hídrica, então você vai falar com ele para beber, se ele bebe 2 litros de água, ele vai beber 3, beber bastante água, andar com a garrafinha do lado para poder fluidificar essa secreção, para essa secreção sair. Incentivar o repouso, repouso. Não tem para vírus, não tem remédio, repouso, a gente trata os sintomas, tudo que é de vírus.
Incentiva o repouso adequado, gargarejar água salgada aquecida para suavizar a faringite. Sabe aquilo que sua avó manda fazer? Botar bicarbonato na água morna e gargarejar? Aquilo é bom para suavizar aqui a faringe, tá? A garganta, que a garganta tá arranhando. Usar pastilha para dor de garganta, para tosse. Aí entra o própolis, que é horrível, mas que é ótimo para dor de garganta, para melhorar resfriado e tudo. Promover a umidificação do ambiente. Para quê? Para a gente fluidificar essa secreção, para essa secreção sair. Evitar a transmissão de organismos através de lavagem das mãos. Então a gente vai falar, todo mundo sabe que tem que lavar a mão, sabe, mas a gente tem que falar assim mesmo. Lava muito a mão, lava bem a mão, foi na rua lavar a mão, voltou da rua lavar a mão, agora a gente tá com esse negócio de carregar álcool gel, é ótimo, porque pôs a mão no lugar, passa álcool gel na mão. Cobrir a boca ao tossir ou ao espirrar, mas não é cobrir com a mão não. Ou você usa um lenço descartável, ou você põe aqui no cotovelo, tá? Porque se você tosse ou espirra na mão, pega na mão de outra pessoa, você transmite o teu resfriado para outra pessoa, né? E tratamento farmacológico, como? Expectorante, que é para fluidificar a secreção, para você poder botar para fora essa secreção. Agente anti-inflamatório não esteroidais. O que é isso? Aspirina e ibuprofeno, tá? Para aliviar dor, febre, né? Aquele mal-estar, aquele negócio ruim no corpo. Antihistamínico, que é para melhorar prurido, coceira e tudo. E agente descongestionante para tratar espirro e congestão, tá? Mas aqui a gente tem um PS aqui, um negócio importante para lembrar. Descongestionantes orais. Tem que ter cautela para usar em paciente hipertenso, tá? Aspirina e ibuprofeno, muito cuidado para passar para o paciente que não alimenta bem ou que tem alguma história de úlcera, porque eles sente dor, sente mal-estar no estômago, sente azia e tudo. E pode desenvolver asma sensível à aspirina ou disfunção renal, tá bom? Então, muita atenção, por isso que a gente sempre tem que saber a história pregressa daquele paciente. E aqui eu coloquei uma imagenzinha para poder vocês fixarem bem aí. Sintomas de um resfriado: cefaleia, garganta inchada, aquela garganta ruim, congestão nasal e nariz escorrendo. Clássico de resfriado, tá? Infecção de vias aéreas superiores. Vamos continuar então. Sinusite. Lembra que nós falamos que ela é uma consequência lá atrás, né? Então, o que é uma sinusite? É uma inflamação dos seios paranasais que é causada por uma obstrução da drenagem sinusal. Então, obstrui a drenagem que já é normal, né? Ela está obstruída, ela vai ficar ali. É um meio de cultura, um ótimo meio de cultura, então dá sinusite. E pode aqui, ó, complicação de resfriado ou qualquer outra infecção do trato respiratório. A gente tem dois tipos de sinusite: sinusite aguda, sinusite crônica. O que é o caractere? Como que eu sei qual que é, assim, né? Como que eu vejo qual que é a diferença nas duas? A aguda, ela tem uma duração menor de 30 dias. Com 30 dias o paciente já não sente mais nada. O que é a sinusite crônica? É aquele paciente que tem uma inflamação prolongada. Ele tem repetidas inflamações, infecções e tudo. E a duração, né, ou inadequadamente tratados, aquele paciente que você passa para tomar 5 dias de antibiótico, ele toma 3, né? O risco dessa sinusite que ele estava tratando com 5 dias virar crônica e ele não ter mais sossego é muito grande, né? E os sintomas, eles duram mais do que 3 meses, né? Ou seja, imagina você ficar com isso, né? Com esses sintomas todos por 3 meses, gente, é horrível. Qual é a etiologia? Vamos falar dos agentes causadores dele. O mais comum é Streptococcus, pneumonia, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis. E os menos comuns é a camídia, pneumonia, Streptococcus pyogenes e vírus e fungos. Então, é por isso que a gente tem que tratar com antibiótico, não tem jeito, tá?
Manifestações clínicas, né? A gente tem uma diferencinha na sinusite aguda para a sinusite crônica. Sinusite aguda tem dor facial, pressão sobre a área sinusal afetada, obstrução nasal, fadiga, secreção nasal purulenta, aquele catarro verdinho da cor da bandeira do Brasil. Cefaleia, otalgia, sensação de plenitude, dor de dente, sensação de olfato diminuída, faringite, edema periorbitário no início da manhã e tosse. Então, dor de dente a gente tem, às vezes aqui tá tão inflamado que dói aqui os dentes todos de cima, tá? Sinusite crônica, o que é? Obstrução nasal, o que acontece nela? Obstrução nasal crônica, então aquele paciente que ele tá sempre com o nariz entupido. Tosse, rouquidão crônica, cefaleia crônica na área periorbitária e dor facial, mais pronunciada pela manhã, tá? Fadiga, diminuição do olfato e do paladar e uma sensação de plenitude nas orelhas. Complicações. Tem complicação? Tem, muito, e são complicações graves, tá? Da sinusite, como é bactéria, fungo, né? Então tem complicações bem graves. O que pode ter nesse paciente que não cuida direito? Meningite, abscesso cerebral, infarto cerebral isquêmico e osteomielite, tá? Como que é feito esse diagnóstico? Clínico e exigindo anamnese completa. Tem exame que diagnostica sinusite? Tem raio-x, tem tomografia, tudo a gente consegue ver, mas o diagnóstico é clínico mesmo, tá? Qual que é o tratamento e os cuidados de enfermagem? Promove a umidificação do ar, aumenta a ingestão de líquido para influenciar as secreções, para fluidificar as secreções, então você bebe água, bebe bastante água, umidifica o ar, compra um umidificador. Se não tem como comprar um umidificador, tem problema não. Molha uma toalha, bota no quarto, ela vai umidificar o ar, tá? Bota balde de água fervendo no quarto, também ajuda muito, viu? Elevar a cabeceira do leito para melhorar a drenagem dos seios nasais e paranasais. Então, se o paciente vai ficar em casa, você orienta a botar 2 travesseiros para dormir, tá? Vai dormir mais sentadinho. Evita o contato com pessoas que estejam com infecções do trato respiratório. Por quê? Para não piorar, né? Para a gente não piorar o que já está ruim, né? Tratamento farmacológico, antibiótico terapia, né? Qual é os antibióticos de escolha, de primeira escolha? Amoxicilina, clavulin, que é a amoxicilina com clavulanato, ampicilina, claritromicina e cefuroxina, tá? São os mais escolhidos, né? Principalmente o clavulin e a amoxicilina. Agentes descongestionantes, antihistamínicos, sprays com soro fisiológico e umidade aquecida promove alívio imediato. Então, você vai mandar fazer, se tiver o aparelhinho de fazer micronebulização, ajuda muito. Soro fisiológico no nariz, spray descongestionante, pode ser usado alguns medicamentos intranasais e por nebulização, tá? Que isso é ótimo, ajuda muito. E tem tratamento cirúrgico? Tem vez que precisa? Tem vez que precisa sim, né? Para corrigir deformidades estruturais, né? Que às vezes pode estar obstruindo. Às vezes o paciente não é que ele não cuidou direito, às vezes ele tem alguma deformidadezinha lá dentro que está contribuindo para poder dar ruim nessa sinusite aí. Aí eu coloquei aqui para vocês poderem fixar melhor. O que é um seio saudável? O que é um seio, né, paranasal saudável? Seio frontal aqui em cima, o esfenoidal aqui e o maxilar aqui, ó. Tá vendo? Desse lado aqui, ele tá super bem. Porque o que acontece nesse seio que a gente viu lá atrás? Ele passa ar, ele tem que ser um buraco, né? E aqui do lado aqui, ó, a sinusite. Que é, ó? Tá vendo que tá mais permeado do que aqui do lado? Tá vendo essa coisinha amarela aqui, ó? Secreção, tá? Então, isso tudo aqui causa uma dor insuportável na cabeça, no rosto. Você vai ver o paciente falando que tá sentindo muita dor no rosto, que não pode encostar no rosto, que o rosto tá inchado. É tudo por causa disso aqui, tá? E aqui eu coloquei 2 raios-x para vocês poderem, deixa eu arrastar um pouquinho aqui pro lado, pra vocês poderem ver, ó. Esse aqui de cima, raio-x tá normal, seios, né,
todos limpinhos, tá vendo? Esse aqui mais cinza, né? É o que a gente, é onde passa o ar, é o buraco que passa o ar. Agora tá vendo esse aqui, ó? Tá tudo tampado, isso aqui é secreção, tá? Esse paciente está com sinusite, viu? Faringite. O que é a faringite? Inflamação da faringe. Qual que é o principal sintoma? Dor de garganta. O paciente chegou com dor de garganta, tá? Ela tem início súbito. Hoje, agora você não tem nada. Aqui 3 horas você já tá com dor de garganta, tá? E dentro de 3 a 10 dias, é, tem início súbito e diminui de imediato também, tá? Dentro de 3 a 10 dias ela some. A faringite crônica, né? Ela é uma inflamação persistente, aquele paciente que tem dor de garganta direto. É muito incomum em pessoas que trabalham e vivem em ambientes empoeirados, cidades muito cheias de poluição, né? Faz uso abusivo da voz, sofre de tosse crônica ou usa habitualmente álcool e tabaco. Qual que é a etiologia dela? A gente tem o adenovírus, tem o vírus da influenza, o Epstein-Barr, né? A herpes simples, o Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A Neisseria gonorrhoeae, o H. influenza do tipo B e o Mycoplasma. São os principais. Tem outros? Pode ter outros? Pode, mas são os principais, são esses aí, tá? Manifestações clínicas da faringite: hipertermia, então febre alta, dor de garganta, prostração, cefaleia, calafrio, vômito e dor abdominal. Essa dor abdominal principalmente depende do vírus, do causador dessa, dessa faringite, tá? Ao exame, tem uma congestão intensa e um aumento das amígdalas, né? Aqui assim a gente consegue ver o exame físico, com presença de exudato purulento e petequias no palato. Quando a infecção é pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, os pacientes apresentam vômitos, anorexia e erupção escalatiforme com urticária. Então a gente tem isso, assim, é bom a gente saber, mas quem vai falar isso com a gente é um médico, tá? Complicações: sinusite. Se eu não cuidar direito, se eu demorar demais para tratar, então eu vou ter uma sinusite, otite média, abscesso peritonsilar, mastoidite e adenite cervical. Diagnóstico clínico, né? Ou eu posso fazer um teste rápido de identificação direta do material da garganta, que pode ser feito em caso que eu estou suspeitando que esse paciente tem uma faringite streptococócica do grupo A. Aí eu vou colher um material, vou mandar para análise e vou pedir uma cultura desse material. Qual é o tratamento e os cuidados que a enfermagem tem que ter? E o tratamento baseia em medida de suporte, né? A faringite bacteriana, como é uma bactéria, a gente entra com antimicrobiano. Qual que é o antimicrobiano de escolha? Penicilina, aquela injeçãozinha que quase não dói. Eritromicina, claritromicina e azitromicina, tá? Analgesia, para melhorar a dor de garganta, a gente vai orientar a fazer gargarejo com soro fisiológico aquecido, não é quente, tá? É aquecido, é morno, e irrigações da garganta. Repouso, tá com febre, repousa, até porque, gente, ninguém dá conta de fazer nada com febre, a gente fica com um corpo horrível. Aumenta a ingesta hídrica e prioriza alimentos pastosos, preferindo frios ou gelados. Irrigar a faringe com solução salina, né? O que é essa solução salina? Soro fisiológico, isotônico morno, tá? Aí tá uma faringite, né? Tá vendo aqui, ó, as amígdalas bem edemaciadas, muito edemaciadas. Tá vendo o tudo amarelo aqui, ó? São pus, né? Secreção purulenta, né? E tá vendo aqui, ó, tudo hiperemiado. Aqui, ó, tá vendo uns pontinhos aqui em cima? Então esse paciente tá com uma faringite, tá? Adenoidite. O que é? Inflamação da adenoide, tá? Pode ser viral, bacteriana ou por causa de alguma alergia. O principal causador é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. É o mesmo que causa
né, que a gente viu ali atrás, que causa a faringite. Manifestação clínica: respiração bucal, otalgia, drenagem auditiva, resfriados frequentes, bronquites, hálito fétido. Gente, o paciente chegou com aquela boca que, meu Deus, parece que tem 5 dias que não escova o dente. Pode ser que ele tá com adenoidite, pode ser que a adenoide dele tá inflamada, tá infeccionada, né? Comprometimento vocal e respiração ruidosa, que a adenoide interfere na respiração. Ela tá aqui atrás, assim, ó, aqui, mas lá atrás, assim, ó. Então ela interfere no, na respiração, ela tampa, né? A respiração, como é que vai respirar? Então faz ruído para poder respirar. Complicação: otite média, aguda e sinusite aguda. Tá vendo que tudo que tem alguma coisa de bactéria, alguma coisa assim, não tratado bem, pode dar sinusite? Então a gente tem que ficar atento, tá? Que pode uma coisa leva a outra, que leva a outra e vira um negócio no final. Qual que é o diagnóstico clínico, tá? Tem exame que faz? Tem, mas o diagnóstico é principalmente clínico. Tratamento e cuidado de enfermagem: aumento da ingesta hídrica, gargarejo com água salgada ou solução fisiológica, né? E repouso. Tratamento farmacológico envolve analgésico e antibiótico. A primeira linha de escolha, penicilina. A segunda linha, amoxicilina, tá? A gente sempre vai ver penicilina, que é um negócio bom e barato, tá? Adenoidectomia, o que é? Cirurgia para retirada de adenoide. É bom? É super indicada quando tem uma obstrução de via aérea nasal, rinorreia crônica, obstrução da tuba auditiva, infecções assim, de repetição. Daí a gente vai pensar em indicar esse paciente para uma adenoidectomia, tá? Aí, ó, tá vendo onde fica a adenoide? Tá vendo que ela tampa aqui, ó? Tá vendo? O ar passa aqui, ela pressiona aqui e não consegue passar, né? Então o paciente vai fazer uma respiração mais ruidosa. E olha como que fica inchadinho aqui dentro, né? Então esse paciente tem uma adenoidite, tá? Abscesso peritoncelar. O que é um abscesso? Um abscesso caracteriza qualquer coisa que vocês vão ver, abscesso. O que é? Uma coleção de secreção purulenta, uma coleção de pus em algum lugar. Esse caso aí, um abscesso peritoncelar, onde que ele está entre as tonsilas, né? E os tecidos adjacentes, incluindo o palato mole, que é o final da boca ali, né? Agente etiológico, principalmente o streptococo beta-hemolítico. Vocês viram que ele está presente em quase tudo, né? Manifestação clínica: febre, trismo, salivação excessiva, sintomas locais: voz irritativa, odinofagia, disfagia, otalgia, tudo que termina em agia, a gente lembra de dor. Então, odinofagia, dor de ouvido, disfagia, dor para falar, otalgia, dor no. É dor, tudo é dor. Linfonodos cervicais aumentados e dolorosos. Diagnóstico clínico: ou por ultrassom intraoral ou por tomografia, pode fazer também, tá? Tratamentos e cuidados de enfermagem: aspiração permucosa com uma agulha fina, então eu vou pegar, né, geralmente um médico que vai fazer isso, vai pegar uma agulha, vai fazer uma incisão ali, vai drenar essa tonsila, tá? Esse abscesso, nós vamos retirar esse abscesso. Uso de corticoide e antibiótico, principalmente a penicilina, que é o que eu falei, é bom e barato, né? Resolve tudo. Aumento da ingesta hídrica para poder tratar desidratação, que o paciente que está desse jeito às vezes não está conseguindo comer ou beber água direito, então a gente vai falar com ele para beber mais água, né? Evitar recorrência de desidratação, porque às vezes ele desidrata porque não está bebendo água, mas ele continua sem beber água, ele fica desidratado, né? Paciente com obstrução aguda de via aérea requer intubação orotraqueal, cricotiroidectomia ou traqueostomia, tá? O que é essa cricotiroidotomia? É um furinho aqui, ó, no lugar que fica a traqueostomia, bem aqui embaixo, vou mostrar para vocês. A traqueostomia, tá vendo esse buraquinho que faz? A traqueostomia é feita aqui, né?
A crico, que a gente chama de crico, é quando a gente coloca um gelco, geralmente um gelco. Aqui são situações de urgência, né? Até a gente poder conseguir uma via aérea pérvia para esse paciente, tá? Aí tá o abscesso, né? Aqui, ó, aqui tem um, aqui, ó, tá vendo? Isso precisa ser drenado, isso precisa ser tratado, né? Laringite. Inflamação da porção subclótica da laringe. Ocorre devido ao abuso da voz, exposição de poeira, substância química, fumaça, poluentes ou por uma infecção por vírus respiratórios. É frequentemente associada a rinite alérgica ou faringite, sendo causada pelos mesmos patógenos, tá? Causadores do resfriado comum e da faringite. Principais causadores dessa faringite: vírus para-influenza 1 e 2 e o VCR. Vocês estão lembrados dele lá atrás? Pois é. Os menos comuns são o adenovírus, a influenza A e B e o micoplasma. Manifestação clínica: rouquidão persistente, afonia e tosse intensa. Afonia, perda da fala, tá? Diagnóstico clínico, tá? Principalmente clínico. Tratamento e cuidado de enfermagem. A laringite tem um tratamento conservador. Então, vai fazer repouso vocal, vai falar com aquele paciente para não tentar falar, tá? Para ele fazer repouso mesmo, ficar caladinho um tempo e assistir um filme, ficar bem caladinho mesmo. Repouso, inalação de vapor frio ou aerossol, umidificar o ambiente e evitar irritantes como tabaco, álcool e aumenta de ingesta hídrica, tá? E antibiótico terapia para quando esse causador for um agente bacteriano, for uma bactéria, tá? E corticosteroides também pode ser usado, ajuda bastante, mas o tratamento principal é o conservador mesmo. Aí tá a laringite, né? Tá vendo? Tudo hiperemiado, tá bem feio. Então, vou deixar para vocês exercícios, né? Vou deixar um tempinho para vocês poderem copiar os exercícios, podem pausar também, tá? E vou pedir para vocês entregarem para mim na terça-feira lá na escola, que eu vou recolher e vou corrigir, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, sugestão que tiver, pode me mandar, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, né? Estou disponível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá? Obrigada!